A paz do Senhor, irmãos. O nosso assunto é um assunto bem simples, mas um assunto muito profundo. E nós vamos procurar entender um pouco daquilo que nós temos recebido há tanto e tão bem. A graça. O que é a graça? O texto bíblico que nós vamos usar em Atos 4:33, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia abundante graça. Algumas pessoas, às vezes até crentes, não conhecem bem o sentido da palavra graça. Às vezes se confunde. A palavra graça no Velho Testamento tem um significado diferente da palavra graça no Novo Testamento. A palavra graça no Velho Testamento, no hebraico, ela tem um sentido diferente, porque graça em hebraico significa, é o mesmo significado para misericórdia, graça e misericórdia. Seguirá contigo a minha misericórdia, então vem essa palavra no hebraico, graça. No Novo Testamento é diferente. Durante muito tempo, a igreja se distanciou do entendimento disso por causa da tradução da Bíblia para a Vulgata Latina, para a Bíblia para o latim, ou seja, a tradução chamada Vulgata Latina, que era a Bíblia no latim, que era a Bíblia que a igreja usou no começo, nos primeiros séculos, e que era aquela Bíblia que ninguém podia ler, só o sacerdote que podia ler, porque era de difícil interpretação. Foi dado o sentido de graça como uma coisa que você recebia, um favor, uma coisa que era dado para você. Por isso, você tinha que fazer alguma coisa para alcançar uma graça. Era mais ou menos essa teoria da graça, aquilo que era o que a igreja pregava na época, né? E o próprio entendimento da Vulgata Latina. Então você às vezes usava um martírio para receber a graça, fazia uma penitência para receber a graça, e aquela coisa era o entendimento que se tinha, entendeu? É alguma coisa que você recebia, alguma coisa que davam para você. Por isso, durante muito tempo, em alguns lugares, ainda existe isso, quando alguém queria saber o seu nome, perguntava para você, qual a sua graça? Aquilo que você recebeu de batismo, o nome que te deram no batismo. Esse era um sentido um pouco distorcido da palavra graça. Porque a palavra graça, no grego, e aí nós vamos observar a palavra graça na vida da igreja, que é a palavra graça mencionada no livro de Atos, e mencionada também nas cartas, principalmente as cartas de Paulo. O sentido de graça no Novo Testamento, no grego, é um pouquinho diferente. E nós vamos ver exatamente nesse primeiro texto, os apóstolos davam com muito poder testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos havia abundante graça. A palavra graça aí, quando fala de abundante graça, usa-se a palavra no grego charis. Charis é graça, ou em outros textos aparece a palavra carisma, ou seja, o que provém da graça. Assim, quando Paulo escreve sobre dons espirituais, ele fala que o dom é alguma coisa que provém da graça. Então ele chama de carisma. Quando você usa essa expressão, começa a comparar, o que vem a ser graça? O dom espiritual, ele provém da graça. A graça que se moveu. Muito bem. Então, o que significa graça? Nós vamos entender isso no Novo Testamento. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Gálatas diz assim: separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei da graça, tendes caído. Então nós vamos ver que a palavra graça no Novo Testamento, ela se confunde com o Espírito Santo.
Então ela é uma palavra que se confunde com o Espírito Santo. Por isso, quando você diz assim, e eu falei hoje pela manhã, período da graça. Nós estamos no período da graça. O que é período da graça? É o período da dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a igreja. Então isso é graça. Então a graça abundante é o quê? Então os apóstolos, eles davam com poder testemunho da ressurreição e em todos havia abundante graça. O que significa isso? Eles eram cheios do Espírito Santo. Essa colocação que está exatamente no Evangelho. Na carta aos Hebreus diz assim: por isso, tendo recebido um reino que não deve ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. O que é reter a graça? É a operação do Espírito Santo na sua vida. Então nós vamos ver isso no Novo Testamento de maneira muito enfática, graça como sinônimo do Espírito Santo. A graça se confunde com o Espírito Santo. Então isso é muito claro no Novo Testamento. Então diz assim: tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Alguns caíram da graça, então perderam a bênção do Espírito Santo. A operação do Espírito Santo é uma coisa muito suave. É algo suave. Por exemplo, às vezes o Espírito Santo abandona a pessoa e a pessoa não percebe, porque ele não sai com violência. É diferente do adversário. Ele vem e vai com violência, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele não te abandona com violência. Sansão ficou durante muito tempo sem perceber que o Espírito Santo não operava mais na vida dele. O Espírito Santo não operava na vida dele. Ele só percebeu isso na hora que a dificuldade veio. Na hora da grande luta ele percebeu que ele buscou, que ele clamou ao Senhor a graça. Isso lá no Velho Testamento, só como experiência. Mas vamos pegar no Novo Testamento, que é a operação do Espírito Santo mesmo. Então, a graça pelo qual sirvamos a Deus. Retenhamos a graça. Então, reter a graça é a operação do Espírito Santo na sua vida. Quando você faz alguma coisa que desagrada ao Senhor, ou quando você abandona aquilo que o Espírito Santo está te falando, você abandona a graça. E uma das coisas que acontece é a fé. A graça, quando a graça, você perdeu a graça, a fé vai embora. Por que isso? É por isso que você vai ver com muita frequência pessoas que tiveram dons, foram usados em dons e hoje não creem mais nos dons. Por quê? Houve um momento em que eles estavam debaixo da graça, o Espírito Santo estava operando neles. O Espírito Santo não opera mais nele. Não tem mais nada. Acabou tudo. Isso é muito claro. Mas as pessoas acham, às vezes, que tem. Isso é, às vezes, o grande... Pedro diz assim: crescei na graça e no conhecimento de Jesus. O que é crescer na graça? As pessoas dizem assim: somos todos iguais. Diante de Deus, somos todos iguais. Somos todos iguais. Será que nós todos temos a mesma porção do Espírito Santo? Será que nós somos abençoados de forma igual? Não. Não. Ai, misericórdia. Não. Se fosse assim, se não fosse assim, Deus seria injusto. Então aqui está o irmão. Vem à madrugada todo dia. Madruga todo dia, jejua todo dia, busca o Senhor, está aos pés do Senhor. Eu não vou à madrugada, não jejuo, vou à igreja uma vez por semana e olhe lá.
durante a semana eu vou, se não tiver nenhuma novela boa. Então, eu não vou. E eu tenho a mesma bênção do Espírito Santo que ele tem? Não. Quem mais pede, mais recebe. O Espírito Santo não é dado por medida. Pedi e dá-se-vos-á. Então, a bênção do Espírito Santo, ela é abundante. Quanto mais você pede, mais você recebe. Então, o crescer na graça é na operação do Espírito Santo na sua vida. Isso é crescer na graça. É por isso que você vê as experiências e quem tem dons sabe como é que é a graça, como é que é isso. Você às vezes aperfeiçoa isso. Pela graça sois salvos. Ah, tudo bem. A operação do Espírito Santo. Por que pela graça sois salvos? Jesus diz assim, quando vier aquele Espírito, ele convencerá o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então, a graça opera no seu coração, o Espírito coloca no seu coração e opera no seu coração e mostra a sua situação. E se você aceita o chamado, a fé te salva. Vem a fé e entra no seu coração. Isso é um processo que começa a partir daí. Muito bem. Então nós começamos a entender a graça dessa forma. Aí nós dizemos assim. Aí vem as pessoas e criticam, né? As pessoas criticam por internet. Internet é uma graça, não também. Graça quer dizer uma desgraça, mas tudo bem. Não é graça, mas tudo bom, vamos lá. Às vezes, não é no sentido, claro que às vezes as certas coisas são muito importantes num instrumento, né, da tecnologia que não vamos aqui ser contra. Mas, veja só. Alguém disse, uma pessoa disse para mim assim, a expressão meio de graça, ou meios de graça, que a igreja Maranata cita, a expressão meios de graça não existe na Bíblia. Tá, não existe. A expressão meios de graça não existe na Bíblia. Mas a palavra graça existe, sim ou não? Ah, o problema é de palavra. Então vamos tirar a palavra meio. Vamos botar inteiro. Se a palavra é meio, vamos usar outra palavra. O que você poderia dizer? Recursos da graça. Vamos lá. Vamos lá. O irmão estava lá. Apareceu lá no meu consultório, diz assim, estou desesperado. Falei, o que houve, rapaz? Não, rapaz, vou ter que ir à audiência amanhã. O que eu vou dizer? Eu estou com dificuldade, eu estou tenso, lá diante do juiz, o que eu vou falar? Um negócio que eu não devo nada, mas eu digo, rapaz, é buscar o senhor. Tá bom, aí nós começamos ali, não orar por você, aquela coisa, tudo bem. No outro dia ele me volta. Depois da audiência, foi lá, passou lá, rapaz, uma novidade para te contar. Falei, qual a novidade? Eu amanheci hoje, no dia da audiência. Aí fui para a madrugada. Aí cheguei na madrugada, falei, Senhor, eu estou nessa luta. O Senhor me ajuda. E clamei ao Senhor, chorei ali e tal. Me coloquei diante do Senhor. E... Muito bem. Aí levantei ali um pouco mais tranquilo para casa, fui trabalhar. Aí fui para a audiência. Quando eu cheguei na audiência, que eu sentei na sala antes de eu ser chamado, quando eu estou lá sentado esperando para ser chamado, eu vi a porta se abrir, entrou um varão. Sentou do meu lado e disse assim, eu vim ficar com você. Eu pergunto a vocês, quem mandou aquele varão ali? Ah, o Espírito Santo operou a graça, quando ele lá de madrugada suplicou ao Senhor que Deus movesse a sua graça. Então ele usou o recurso da madrugada, e quando ele se prostra na madrugada e clama, o Senhor derrama sobre ele a sua graça. Essa é uma operação da graça. Então você usou o recurso da graça. Eu usei uma palavra aqui e um irmão me criticou. Ai, que palavra muito violenta, muito forte. Eu disse, não. Provocou a graça. Talvez se ele não fosse de madrugada,
o anjo talvez não fosse lá. Mas quando ele foi de madrugada, e ele se prostrou de madrugada, a madrugada foi um recurso para que a graça fosse derramada sobre ele. Então ele usou, vamos tirar a palavra meio de graça. A madrugada para ele foi um recurso que ele usou para que a graça fosse derramada sobre ele. Encontrei com a médica. Ela estava preocupada porque não daria para ela chegar no hospital cedo. Ela estava fora da cidade, que ela era de São Paulo, e ela estava fora da cidade. E ela ouviu no seminário esse assunto. Ela contou para mim assim, disse, eu vou provocar a graça. Ela disse, Senhor, não vai dar tempo de eu estar amanhã cedo no plantão. Ela é uma residente, médica, residente, eu vou ser cobrada. Como é que eu faço? O Senhor me dá uma solução, me dá uma bênção. E ela orou ao Senhor. De tardezinho, antes dela embarcar para São Paulo, ela recebeu uma mensagem no telefone dizendo assim. Um colega disse assim, não sei porquê, nunca aconteceu isso aqui no hospital, o ambulatório de amanhã foi cancelado. Eu disse, glória a Jesus. Nunca aconteceu? Ela disse, a graça. Ah, que coisa, a graça. A oração, a graça. Então, quando ela orou, Deus operou a graça. Então, a graça é a operação do Espírito Santo. Você move a graça. Mas qual a dificuldade que há nisso? A igreja fazia contínua oração por Pedro. Pedro estava preso, guardado por 16 soldados, 4 quaternos. E ele estava acorrentado, não tinha solução, ele ia ser morto. Mas a igreja orava e a graça se moveu. O anjo foi lá e tirou Pedro da cadeia. Graça. A igreja moveu a graça. A madrugada que você fez moveu a graça. Às vezes o jejum, não é? Você está com um problema. Você está com um problema. Difícil. E você não tem solução. Não tem solução, Senhor. Está difícil. Vai acabar, vai dar tudo errado. E você faz o jejum. E na hora que você entrega o jejum, o Senhor diz assim, coloquei a mão. Aí você vai para o local, lá para o seu trabalho. Me lembro de uma jovem, ela trabalhava no banco, serva de Deus. Veio uma gerente para lá, que veio aqui do sul do país, nova, detestava a crente. E ela um dia, buscando o Senhor, jejuou, e o Senhor deu na igreja uma visão. O Senhor disse assim, dentro da gaveta da sua gerente, tem uma carta de demissão sua. Ela no outro dia chegou no banco, sentou na frente da gerente e disse assim, olha, Deus falou comigo que a senhora tem na sua gaveta uma carta de demissão que você já preparou para mim. A mulher, tão endemoniada, ela abriu a gaveta e disse, teu Deus tem razão. A carta está aqui, ó. Você vai ser demitida hoje. Ela disse, tudo bem, ela saiu. Tá. Passou um mês em casa. Né? Só que nesse período, o Senhor disse a ela, descansa. Passou um mês em casa. Ela foi chamada ao banco. Chegou lá. O superintendente do banco, lá da matriz do banco, veio fazer uma sindicância na agência que ela trabalhava. Só que esse supervisor, sei lá, uma pessoa alto cargo no banco, na diretoria, tinha conhecido essa moça um ano atrás e ela tinha ajudado alguma coisa. E ele ficou muito
muito impressionado com a postura dela. E ele voltou e chegou lá, começou a fazer, e disse, cadê fulana? E já a gerente disse assim, eu a demiti. Por quê? Não concordava com ela algumas coisas, eu a demiti, a gerente falou. Ele disse, então, telefona para ela que eu quero que ela venha à agência aqui agora, preciso falar com ela. Aí, ligaram, ela foi na agência. Na agência sentou esse diretor, a gerente e ela. E esse senhor olhou para ela e disse, você volta ao seu cargo, você reassume a sua função hoje, você pode ficar aqui e a senhora está demitida. A gerente. Aí eu pergunto, o que aconteceu com essa moça? A graça. Ela move a graça. A eternidade se revela. A graça de Deus que é derramada quando você move a graça. Quando você ora, quando você jejua, quando você madruga, você move a graça. Porque Deus tem um compromisso com a sua palavra. E o Espírito Santo honra a sua palavra. E eles jejuando, puseram as mãos sobre os apóstolos ali, e eles saíram. O Espírito Santo operou. Graça. Às vezes a graça, essa operação da graça, às vezes ela vem no louvor. No louvor. Nós tínhamos ali em Vila Velha tivemos uma experiência muito interessante. Tinha uma criança que estava internada no CTI e a criança estava mal. Não tinha solução. Uma meningite meningocócica, a criança em coma, evoluindo mal. A família desesperada, a família nova convertida, foi para a igreja orou, e o Senhor deu um período de oração, e o Senhor deu a seguinte revelação. Nessa madrugada eu vou dar um sinal sobre a cura da criança. Vou visitar um dos servos e vou dar um louvor. E o louvor vai ser cantado aqui amanhã, e será sábado, domingo pela manhã, e será o sinal daquilo que eu fiz lá no hospital. Não foi para casa, chegou de manhã a notícia, a criança tinha saído do coma, foi uma coisa extraordinária, estava todo mundo impressionado, e de manhã o servo disse assim, mas o Senhor me visitou e deu um louvor. E o louvor foi aquela coisa maravilhosa, não é? Eu canto muito bem, mas é que eu estou rouco. Mas os instrumentistas conhecem o louvor. Não sei se vocês conhecem. Alguém lembra do louvor? Eu podia, Patrícia, cadê? Eu podia. Não é esse não. Era um louvor. E eu podia estar largado pelo mundo. Lembra desse louvor? Só começar, só para vocês terem uma ideia. Mas esse louvor foi uma experiência que mostrou ali aquilo que o Espírito Santo podia fazer e que o Espírito Santo fez. Então, a graça. Então, no louvor, nós vamos pegar o exemplo de Paulo. Paulo estava na Macedônia. Paulo tinha pedido para ir para a Ásia. E não foi permitido, pediu para ir a Bitínia. E a visão veio, passa a Macedônia. Chegou lá em Macedônia, Paulo foi preso, tomou uma surra. Você já pensou se é nos nossos dias? Eu querendo ir para um lugar, o senhor não deixava ir para o outro, chegando no outro, tomou uma surra, ia chamar os pastores. Quem foi que teve a visão para mim ir para a Macedônia? Eu quero saber quem foi que teve a visão aqui. Entendeu? Tem uma coisa errada. Fui para lá, tomei uma surra. Paulo louvou ele e Silas ao Senhor. E o que aconteceu? No meio do louvor, a graça foi derramada
os alicerces da prisão, né? Tremeram, um terremoto, romperam-se os muros e aquela coisa toda, todos ficaram soltos. A graça foi derramada. A graça. Às vezes, você provoca a graça com a palavra. Nós lemos lá no Principiante que a letra mata, mas o Espírito da vida. Quantas vezes você, no momento difícil, você foi aos pés do Senhor e disse: Senhor, eu estou passando por uma luta tão grande, por uma dificuldade tão grande, me dá uma palavra, me dá um sinal. Eu tive uma experiência muito interessante. Eu estava num lugar, há 10 anos, o irmão tinha cedido o lugar para mim. Eu estava ali de graça, não pagava aluguel, não pagava nada. Depois de 10 anos, o irmão me procurou e disse assim: rapaz, eu vou precisar daquele local. Eu estou comprando um apartamento, vou precisar vender aquele local. Eu digo: mas peraí, rapaz, estou lá há 10 anos. Não pagava aluguel, que era muito bom. Era uma bênção. Mas vou precisar, vou te dar 6 meses para você sair dali. E eu fiquei na luta. Para onde eu vou? Bem localizado, cidade, centro da cidade, para onde eu vou? E eu fiquei aborrecido. E comecei a orar ao Senhor e dizer: Senhor, ele está errado. Eu tenho que ficar ali. Está errado. Ele está errado. Eu ficar mais 10 ali e tal. Está errado. Fui à madrugada e de madrugada: o senhor vai me dar uma palavra, porque ele está errado. O senhor vai me dar uma palavra aqui. Eu abri a palavra e o senhor disse assim: toma a tua mobília e sai deste lugar para outro lugar. Tu te mudarás de dia à vista deles. Eu digo: tá. O senhor está a favor dele, contra mim? Sou teu servo, gente boa. E eu estava aborrecido com aquilo que eu tinha aberto. Fui para casa e tal. No outro dia fui trabalhar. No mesmo dia fui trabalhar. Cheguei no meu consultório. Uma das pacientes e tal olhou para mim e disse assim: Amadeu, você está meio triste hoje. Eu digo: eu estou aborrecido. Estou muito aborrecido. Você vê, eu estou aqui há 10 anos. E agora o dono pediu o imóvel. Eu não sei para onde ir. Aí ela falou assim, eu fiquei ali, reclamei, tudo bem. Aí foi embora. Mas eu estava muito triste. No outro dia, essa mesma senhora voltou lá. Ela era esposa do presidente do banco. Eu não sabia que ela era esposa do presidente de um dos maiores bancos aqui do estado. Ela chegou para mim e disse: Amadeu, eu vim aqui te procurar. Eu fiquei muito assim, preocupada com você. Você me contou aquilo. Eu contei para o meu marido. Meu marido disse o seguinte: escolhe um imóvel aqui nas redondezas e o banco compra para você. E você vai pagar o banco. Eu digo: melhorou. E eu comprei 2 ruas depois, 3 ruas depois, eu comprei um imóvel. Fiquei melhor do que eu estava. Foi uma maravilha. A graça. A graça. Você está doente, Senhor, o médico não sabe o que eu tenho, nem vai solucionar o meu problema. Meu filho está doente, minha esposa, estou com um problema no trabalho. E você jejua, você madruga, você ora. A graça, você move a graça. Nós temos que aprender. Esquece o termo meio de graça. Todo mundo está falando mal, mas você sabe, está na Bíblia. E você tem experiência de que você já moveu a graça. Quando foi que você moveu a graça? Que você usou recursos para que a graça fosse derramada sobre você? Você tem experiência disso? Eu sei que todos aqui têm. Talvez até nem tenha ligado a esse assunto.
Mas quantas vezes no sofrimento você orou, a graça foi derramada? Quantas vezes você no sofrimento jejuou e a graça operou? Quantas vezes você louvou no sofrimento e a graça foi derramada? A graça é a operação do Espírito Santo, é a bênção do Espírito Santo na sua vida. Isso é graça. É possível até que hoje nós precisemos, quem sabe alguém aqui está precisando mover a graça. Eu preciso mover a graça para que aquele assunto, o Espírito Santo opere. Aí você ora, você jejua, você ora às vezes aqui. E quando você chega lá na sua casa, o problema está resolvido. Lá no seu trabalho, a graça está na Bíblia. Se o problema é a expressão meio de graça, muda. Graça. O que você usou para que a graça viesse sobre você. A graça. Amém?